Boa noite, senhor telespectador. Seja bem-vindo ao Debate Livre na TV Zimbo. É terça-feira, sabe que é terça-feira há debate. Hoje vamos olhar para o Fundo Nacional de Emprego e a empregabilidade em Angola. É um tema que desperta com certeza a curiosidade e o interesse de quem nos esteja a acompanhar por esta altura, uma vez que durante o dia fomos promovendo o debate para esta noite. Sendo assim, nós convidamos Manuel Mbang, é diretor-geral do INEFOP. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós, doutor. Obrigado pelo convite. Está também connosco Bernardo Vaz, é economista. Boa noite, doutor, obrigada por juntar-se a nós. Boa noite, Leda, obrigado pelo convite. Agradecemos igualmente a presença de Francisco Jacinto, secretário-geral da CGSILA. Boa noite, doutor. Boa noite, telespectadores. E Carla Graça é membro da Federação das Mulheres Empreendedoras de Angola e do Conselho Nacional da OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Boa noite. Boa noite, Leda. Boa noite aos telespectadores e obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a presença dos senhores para o debate que decidimos fazer esta noite. Há 6 dias foi criado e apresentado, mas foi apresentado publicamente o Fundo Nacional de Emprego, que tem um valor estimado em 25 mil milhões de kwanzas para ser utilizado de forma faseada. É um fundo criado pelo Executivo angolano que visa garantir recursos financeiros necessários para a promoção de iniciativas públicas e privadas com vista à inserção de recém-formados e desempregados no mercado de trabalho. Esta noite vamos perceber como é que este Fundo Nacional de Emprego vai ser gerido para reduzirmos o número de desemprego que existe no país e, se quisermos, também o número de angolanos que estão na informalidade, porque dados do INE dão conta de que 79% dos empregos em Angola são informais. Portanto, números que nos preocupam. Temos um economista que também vai olhar para isso, mas antes de passarmos ao economista Bernardo Vaz, eu quero ouvir Manuel Mbang, é diretor-geral do INEFOP. O INEFOP é parte fundamental na implementação deste Fundo Nacional de Emprego. Boa noite, doutor. Obrigada mais uma vez por estar connosco. Okay. Boa noite e obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar de um tema apaixonante, interessante e preocupante. Eu começaria por perguntar qual é o papel do INEFOP na efetivação deste Fundo Nacional de Emprego. Bem, primeiro, se permitir, nós iríamos fazer um enquadramento de como é que foi constituído o fundo e qual a razão que está por detrás da adoção desse mecanismo de apoio às iniciativas de emprego, quer público e privado. Faz favor. Dizer que o Fundo Nacional faz parte de um amplo programa do Executivo angolano, que é a Agenda Nacional de Emprego. E a nível da Agenda Nacional de Emprego, foi um documento elaborado com participação dos vários atores sociais do nosso país, entre as associações empresariais, empregadores, no caso, e os trabalhadores, e não só, em que nós definimos vários eixos de atuação, entre eles um tem a ver com a melhoria da governança da administração do mercado de trabalho. E aqui, em relação a este pilar, é aí onde temos, então, estruturado a ideia da institucionalização do Fundo Nacional de Emprego, que passa por um conjunto de medidas que tem a ver fundamentalmente com a reorganização, digamos, das ações dos vários agentes que atuam no mercado de trabalho, a institucionalização do Observatório do Emprego e Formação Profissional. Também falamos aqui da inclusão, por exemplo, do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social na equipe econômica, que não era parte integrante, e também da coordenação das várias ações do Executivo no domínio do emprego e da formação profissional, porque vários atores intervêm nesta matéria, mas que não existia, digamos assim, algum mecanismo de coordenação das várias ações, de tal sorte que as ações desenvolvidas pelo MAPTES podiam ser replicadas por vários outros atores e não tínhamos um dado de controle único, podendo até de alguma forma beneficiar os bens públicos-alvos. Outro pilar fundamental tem a ver com o estímulo do crescimento econômico. Aqui são medidas macroeconômicas com a participação de outros atores, em que nós entendemos que a criação de emprego não passa apenas pela atuação das políticas ativas do mercado de trabalho. É preciso que a economia cresça para que com o crescimento da economia possamos efetivamente gerar mais empregos. E o terceiro pilar que tem a ver com, como nós chamamos, da intensificação, ou seja, de criar a nível do setor econômico, estimulamos a criação de emprego para os angolanos.
é que onde nós trabalhamos as componentes fundamentais da qualificação do capital humano para fazer face ao desafio de desenvolvimento do país. E o último pilar, mas não menos importante, que tem a ver efetivamente com o aumento da intensidade das políticas ativas do mercado de trabalho. Nós durante muito tempo vimos implementando programas, quer no domínio do empreendedorismo, quer no fomento do autoemprego, assim como outras, que do ponto de vista prático, o público-alvo beneficiário era muito reduzido face aos desafios que temos quanto ao mercado de trabalho, de tal sorte que foi pensado intensificar. E aqui o Fundo Nacional de Emprego e Formação Profissional, ou seja, o Fundo Nacional de Emprego, é uma medida que vem assegurar os recursos financeiros que vão efetivamente apoiar a materialização das várias intenções que fazem parte da Agenda Nacional de Emprego, daí a institucionalização deste fundo. Na intervenção em relação ao fundo, hoje o fundo está a ser gerido diretamente pelo Instituto Nacional de Segurança Social, digamos aqui que é a entidade, digamos, gestora do fundo. Paralelamente a isto, estão constituídos 2 comitês que nós entendemos ser estratégicos para a garantia da transparência da atuação do fundo, que tem a ver com o Comitê Estratégico e o Comitê de Supervisão. A nível do Comitê Estratégico não participam apenas atores públicos, participam acadêmicos, participam também a sociedade civil representada quer pelos trabalhadores como pelos empregadores, assim como no Comitê de Supervisão, que vai garantir o acompanhamento da implementação das várias medidas que vão ser implementadas, e aqui também a configuração continua a ser tripartida no respeito das recomendações da Organização Internacional do Trabalho. Dr. Manuel Mbang, estamos em início de conversa e ficamos com o essencial das linhas que nortearam a criação do fundo e de como ele deverá ser executado na prática. Peço perdão. Vamos então olhar para os outros convidados e tentar perceber qual é a visão dos senhores face à criação deste Fundo Nacional de Emprego. Carla Graça, quero ouvi-la. Boa noite, obrigada mais uma vez. Já se fazia sentir essa necessidade, né, de ter um fundo que apoiasse os jovens e que ajudasse a tirar a maior parte dos empregadores, que eles são também empregadores que estão na informalidade, para a formalidade. E acredito que este fundo vai ajudar muito, porque nós temos jovens que já têm projetos que já desenvolvem, mas na informalidade, por não terem capacidade financeira para se organizarem e formalizar as suas empresas. E acredito que com este apoio vindo do Governo vai ajudar. Nós, por exemplo, a Federação das Mulheres Empresárias, as nossas associadas já são empresárias. Quantas associadas é que tem a Federação? A Federação alberga as 18 associações provinciais, por isso em todas as províncias nós temos associações. Neste momento temos mais de 3.000 associadas, né, nas diversas províncias do país. E temos associadas muito jovens, né, que têm projetos, algumas nós temos estado a apoiar, nós damos formação para elas conseguirem implementar os seus projetos e criarem as suas empresas para poderem dar emprego. Algumas delas serão potenciais candidatas a este fundo? Nós esperamos que sim, sendo parceiras sociais, queremos muito que elas sejam contempladas, né, porque têm já algum potencial e falta a componente financeira para poderem crescer e desenvolver e criarem empregos, né, porque acho que aqui o objetivo é mesmo que as empresas se estruturem para poder criar empregos, porque quem tem que criar empregos tem que ser as empresas privadas, né? Obrigada. Vamos ouvir também Francisco Jacinto, secretário-geral da CGSILA. Qual é a visão da CGSILA? Com que impressão ficou a CGSILA ao ouvir falar sobre o Fundo Nacional de Emprego e sobre aquilo que seriam as suas responsabilidades? Bem, primeiro destacar aqui a importância e a necessidade que se tem em garantir empregos para os jovens
Sabes que o desemprego no país está acima de 30%. O desemprego jovem, acho que está a atingir, mas 32,4%. o desemprego jovem está acima de 67% no país. E a preocupação é muito grande. E hoje começa-se agora a constatar frustração no meio da juventude. E nós, os pais, estamos a deitar toda a responsabilidade dos filhos. Os filhos é que não sabem andar, os filhos é que não têm juízo, os filhos é que fazem, mas quem está a criar essas condições para os filhos viverem nesse estado somos nós, os pais. Aliás, dizia o nosso bispo Dom Caango, perguntava-se, hoje estão a perguntar dos filhos quem foram os pais de ontem também. Isto tem a ver com aquilo que nós hoje vivemos. Quem foram os pais de ontem é para termos os filhos de hoje. E me parece-me que nós, os pais, não tivemos maior preocupação em garantir esse futuro para os filhos. E o desemprego está assustador. Num país como o nosso, com a sua história, e ainda é considerado um país novo, bem devíamos, não obstante as peripécias que se viveram, mas passados esses anos de paz, já devíamos ter dado passos gigantes, alguns passos gigantes, para garantir, sobretudo aos jovens. Repara que, mesmo hoje, a nível de uniões, de facto, de casamento, no está a se verificar muito pouco, porque a maior parte, jovens com 30, 40 anos, ainda estão na casa dos pais, não conseguem juntar-se às suas amadas, esposas, mulheres, porque não têm meio de sobrevivência, não têm como pagar uma renda de uma residência, etc, etc. E vivem constrangimentos, muitos jovens estão a viver como estão. E, de fato, nós somos os responsáveis disso. Sobretudo aqueles que foram incumbidos a missão de governar. As políticas deviam ser muito mais consequentes, políticas muito mais ativas. E este fundo, para nós, veio, é uma necessidade de haver esse fundo, mas a nossa questão que se coloca é, já houve programas semelhantes no passado, em que se gastaram dinheiros, mais de 50 milhões num programa. Vimos programas a serem distribuídos kits aos jovens. Na altura, nós já criticamos essa forma de programa, de distribuir kits aos jovens nas ruas, gastando dinheiro do Estado. Sabia que aquilo não havia dar resultado. Pronto, mas foi uma tentativa, não resultou. E o Estado não pode estar a gastar dinheiro só por gastar. E mesmo com as boas intenções que havia de resolver um problema, mas não teve efeitos. E o que nós esperamos desse fundo, da forma como está articulado, e nós participamos, de fato, como o doutor Bang dizia, nós demos as nossas condições num programa de emprego que foi elaborado. No fundo, já não é tanto assim, tanto mais até hoje também nem sabemos qual é o valor que foi alocado, o valor inicial para esse fundo. Eu espero que no momento próprio, há de nos informar qual é o valor que foi alocado para esse fundo, porque no fundo, esse fundo tem que ser um fundo com dinheiro suficiente, com uma capacidade robusta para, de fato, atender às necessidades que o país tem. E quero aqui dizer que era melhor não seguir aquilo que se foi no passado, em distribuir kits para os jovens, para ver se com os próprios pés podiam andar, porque eu vi no dia do lançamento, também houve já essa experiência de distribuição de kits, e eu me senti mal, porque estava depois do fim da cerimônia, o discurso foi tão lindo, o Dr. Bang fez uma apresentação excelente, mas depois, quando saímos fora, já vi ser distribuído outra vez os kits como o arranque. Disse, isso para mim... Mas parece que o caminho desta vez não será este, não é, Dr. Bang? Pode responder antes de passarmos ao nosso economista. Porque se começar a seguir pelo mesmo caminho de distribuir os kits, não vai resultar. Mas há outro programa, eu sei que há outros critérios que o fundo vai seguir, e espero que dê resultado para depois corresponder à expectativa pela qual foi criado. Dr. Bang, há muita expectativa em relação a este Fundo Nacional de Emprego. Eu perguntava-lhe se o objetivo mantém-se em relação àquilo que frisou o Dr. Francisco Jacinto. Não, aqui apenas era para dizer que, infelizmente, o Dr. Jacinto não acompanhou até onde nós fomos. Não foi entrega de kits. O que foi a apresentação dos meios. Sendo certo que existem recursos públicos, já temos naquele evento
nós selecionamos, aliás, candidataram-se mais de 30 cooperativas, 16 delas foram selecionadas, que estavam lá, que é para ver a composição dos meios de trabalho que integram os contratos locais de emprego de inserção, e naquele evento foi apresentado. A filosofia de implementação do programa passa primeiro por um processo de seleção bastante rigoroso, com a participação das administrações municipais, porque na maior parte das cooperativas são locais, por um lado. Por outro, os beneficiários, após aquele processo de seleção, estão num processo de formação, que são de 15 dias, que é obrigatório. Vamos fazer o seguinte, peço desculpas. Eu, de facto, queria que respondesse à questão levantada por Francisco Jacinto, da CGSILA, em relação à entrega ou não de kits. Já explicou que não foi bem assim e que, portanto, agora vai explicar como é que, de facto, as coisas se vão processar para as pessoas terem acesso a este Fundo Nacional de Emprego. No entanto, quero, antes de ouvi-lo dar essa explicação, contarmos também com a intervenção do economista Bernardo Vaz. E coloco a mesma questão que coloquei aos outros convidados. Com que impressão, com que visão, enquanto economista, um homem que olha para números, ficou quando ouviu falar sobre o Fundo Nacional de Emprego e sobre os valores disponibilizados para o mesmo? Sim, obrigado, Leda. Assim, eu tenho dúvidas, né? Eu tenho algum receio que esse fundo seja a solução para o problema do desemprego, porque nós temos um desemprego estrutural. Essa é a principal razão. Ou seja, a nossa população está a crescer e a economia não está a crescer ao ritmo da população. Ou seja, nós temos uma taxa de crescimento populacional que é de 3,1%. Até esse momento, no que está falando de crescimento da economia em termos anual, crescimento do PIB, nós não crescemos a uma taxa superior a essa. Tivemos esse crescimento, esse último, né, do primeiro trimestre de 2024, que foi de 4,1%, mas puxado pelo setor petrolífero. É preciso lembrar, o setor petrolífero é um setor não intensivo em mão de obra, é intensivo em capital. Então, se esse crescimento fosse puxado pelo setor como a agricultura, a indústria transformadora, claro que isso teria um incremento no nível de emprego, mas é o petróleo que está a puxar a economia. Então, esse fundo, para responder diretamente à questão, claro que não responda, porque assim, para uma economia como a nossa, com problemas estruturais, porque como falo de problema estrutural, eu vou falar problema do ambiente de negócio. Okay? Nós temos uma taxa de câmbio que continua a depreciar. E nós sabemos que grande parte das nossas empresas, as matérias-primas são importadas. E quando você tem uma taxa de câmbio a depreciar constantemente, isso encarece as importações. Então, se as importações ficam mais caras, o custo de produzir para essas empresas também aumenta. Então, se as empresas têm custos a aumentar constantemente, o que é que eles vão fazer? Eles reduzem o nível de produção. Essa redução do nível de produção tem impacto no nível de emprego. Mas a informação que se tem passado é de que há a intenção de fazer com que os angolanos produzam e produzam mais. E, portanto, o aumento das taxas aduaneiras, por exemplo, é para fazer com que as pessoas invistam no país e possam produzir determinadas coisas. Acreditamos que nem tudo será possível fazer já, mas possam produzir determinada matéria-prima, inclusive. Não olha com bons olhos para esta iniciativa? Não, a iniciativa é boa, mas quer dizer, por isso que a economia nunca funciona com uma única medida. Deve ser um conjunto de medidas, ok? Há aumento da taxa aduaneira, mas depois é preciso melhorar as condições com que as empresas produzam. Por exemplo, olha para os polos industriais. Grande parte dos polos industriais não tem água corrente, não tem eletricidade. Então isso encarece a produção local, mas você fechou para que o produtor nacional comece a produzir lá, mas você não fez o trabalho de casa. Então não basta que se feche, é preciso que se faça outras coisas. Porque há muitas empresas hoje que estão a ir para a informalidade. Por que as empresas estão para a informalidade? É se calhar o excesso de regra que existe no setor formal. Fala-se muito sobre a diversificação da economia. Não teremos traçado ainda os caminhos certos para a tão sonhada diversificação económica? Ainda não, acho que não. Acho que estamos a fazer, mas de forma lenta, muitas vezes, quer dizer, avançamos, há avanços e há muitos recuos. Aqui precisamos, porque assim, Leda, e nós vamos publicar agora o relatório do primeiro trimestre sobre a economia angolana. Quando falo nós, estamos falando do Sinvestec, né? Porque estou aqui em representação do Sinvestec. O Sinvestec é o Centro de Investigação Econômica da Universidade de Lusíada. E publicamos sempre relatórios de economia trimestralmente. E os dados apontam, e nós olhamos para os principais indicadores, e aqui nós estamos, por exemplo, o acesso ao crédito, que aqui vai se falar muito ao longo do debate, né? Por exemplo,
o Estado continua ainda a abocanhar, né, passa a expressão, grande parte do crédito, mais de 50% do crédito fica com o Estado. A questão que se coloca é por que o Estado tem que dar tanto crédito? Okay? Isso podia ter várias explicações. Uma delas é o tamanho do próprio Estado. Então, se o Estado fica com uma boa parte do crédito, o que é que fica para o setor privado? Esse setor que nós queremos que cresça. Mas é o Estado a competir com esse setor privado. Hoje a banca já não tem necessidade de correr risco para a economia real, porque o Estado garantiu negócio para a própria banca. Então, isso faz com que a banca não tenha necessidade de se arriscar naqueles negócios com a taxa mais baixa, porque, no fundo, o Estado acaba por definir essa taxa. Então, o setor privado tem para conseguir aquele crédito, tem que pagar uma taxa superior àquele que o Estado está disposto a garantir. Então, todos esses fatores, que chamamos de constrangimento para que a economia consiga dar passos, vão impedir com que a diversificação aconteça. E o desemprego é só consequência de todos esses condicionalismos que estamos aqui, que acabamos de apresentar. Só aqui um dado a título de exemplo sobre a questão de emprego. Por exemplo, em 2019, antes da Covid, emprego formal, nós tínhamos cerca de 2.500.000 empregos formais. Hoje, no primeiro trimestre de 2024, temos cerca de 2.300.000. Estamos abaixo do valor ou seja, nesse intervalo perdemos cerca de 200.000 postos de trabalho. E por que isso aconteceu? Okay. Qual é a explicação económica? As empresas fecharam? São várias explicações. Por exemplo, o INE tem lançado um relatório de forma recorrente que é sobre o clima de negócio. Sim. Qual é a principal reclamação dos empresários na indústria transformadora? É o acesso à matéria-prima. A grande parte da indústria, os empresários dizem isso, acesso à matéria-prima. O acesso à matéria-prima deve que a depreciação cambial. Porque assim, se você não tem estabilidade nos preços, você não consegue ter estabilidade na produção. A estabilidade da produção depende da estabilidade do preço, uma coisa leva a outra. Então, aqui, nós estamos a falar, de um lado, a política monetária, do outro lado, que é essa política produtiva, porque uma coisa vai suportar a outra. Obrigada. Okay. A Carla Graça queria dizer alguma coisa em instantes? Ser empresário é caro. Ser empresário é caro, muito mais caro. Entre nós, ou não? Bem, eu sou empresário em Angola, né? Por isso, se eu fosse falar daqui, é caro. Ser empresário em Angola é muito caro. E acho que, o fundo, o objetivo é criar empregos. Né? Porque o Estado não pode dar empregos a todos os jovens. Então, nós temos que ajudar os empresários a crescerem para criar empregos. Né? Para dar emprego ou coisa. Mas ser empresário ainda é muito caro aqui em Angola, porque o empresário tem que estar legal. Né? Para ser um empresário tem que ser um empresário legal. Para legalizar uma empresa é caro. Paga-se muito ao Estado. Depois tens que estar de acordo com as leis gerais de trabalho para pagar os trabalhadores e porque o empresário também quer ter trabalhadores comprometidos com a sua empresa. Então tem que pagar bem o trabalhador. E tem que garantir todas as condições que as convenções da OIT e as leis angolanas obrigam, porque os trabalhadores têm que ter garantias de saúde, higiene no trabalho, e é tudo muito caro. Ser empresário é caro. Então isso significa que nós temos empresários que são verdadeiros heróis, aqueles que se mantêm no mercado nesta qualidade. E os que vão entrar protegidos por esse fundo, porque acredito que o fundo vai ajudar os jovens a criarem as suas empresas. Não é? Mesmo ou a expandir, em alguns casos. Ou a expandir. O Dr. Banho vai já explicar-nos sobre isso. Eu deixei os senhores falarem também, para agora sim podermos obter as explicações necessárias sobretudo, eu perguntava-lhe antes, qual é o papel do INEFOP neste processo? Leda, permita que não passemos ao lado de várias preocupações que foram aqui apresentadas. E tal como, por isso é que eu fiz questão de dizer que não estamos, ou seja, na política macroeconômica do nosso país, não estamos a olhar para o fundo como a única solução para a problemática do emprego. Por isso, fiz referência da Agenda Nacional do Emprego. E as questões que coloca e muito bem colocadas em relação à combinação das políticas fiscais, as políticas cambiais, no caso a política monetária e todas as outras, devem ser calibradas de modo a criar emprego. Daí que existem várias recomendações que a própria Agenda Nacional do Emprego apresenta e muitas delas resultam do processo da escutação dos próprios empresários que identificaram determinados gargalhos que fazem com que a máquina
econômica não esteja completamente afinada para que o ambiente de negócio seja favorável, por um lado, mas também que propicia que aqueles que estão a entrar nesse segmento não encontrem barreiras. E aqui devo salientar que nós temos casos que tivemos que olhar para aquilo com algum critério. E claramente que colocou bem o setor petrolífero, ele não é intenso em mão de obra, mas que pode de alguma forma, por via desta atividade, ou seja, que nós podemos aumentar a participação do setor privado angolano nessa indústria. E acho que o doutor teve acesso aos dados que foram publicados em relação ao qual perto de 18 mil milhões de dólares do setor petrolífero no segmento da prestação de serviço. E que Angola, ou seja, que as empresas detidas por angolanos, exclusivamente por angolanos, representam 2%. E é preciso fazer essa inversão, aumentar a taxa de participação do setor empresarial nos segmentos estratégicos. E a Agenda Nacional tem indicações claras para que os setores que estão envolvidos nessa matéria tracem política, tomem medidas para que, por via disso, nós consigamos aumentar a participação. Mas os setores envolvidos também já têm dito, os empresários do setor, de que investir na indústria petrolífera, por exemplo, é muito caro e que não há renda suficiente neste momento para o fazer. Por isso que é um desafio que deve-se assumir como estratégico para aumentarmos a competitividade, por um lado. Temos que investir seriamente, isso está muito mais do que evidente, temos que investir na qualificação do capital humano que vai dar suporte a isto. E há aqui recomendações muito claras, inclusive, de conseguirmos colocar empresas nacionais e empresas expatriadas com experiência comprovada em determinados segmentos numa parceria, uma espécie de germinação ou de incubação in situ, para permitir que a transferência de conhecimento e de know-how ocorra, a fim de que, ao longo do processo, nós consigamos ter expertise para continuar os processos. Daí que nós entendemos que a nossa abordagem com a agenda é a abordagem mais completa. O fundo vem efetivamente assegurar condições financeiras para apoiar projetos concretos. De que forma é que vai ser feito este apoio, doutor? Porque temos pessoas a acompanhar-nos e há muita expectativa por parte dos jovens em saber de que forma poderão ter acesso a este financiamento. Ok, Leda. Aquilo foi uma parte e era para também suscitar uma leitura da fotografia completa e não continuarmos a olhar o fundo apenas como um aspecto isolado e exercermos mais pressão. Em relação às iniciativas que estão desenhadas já nesta fase que arrancamos a nível da implementação daquelas que são as ações prioritárias do fundo, nós elencamos as medidas relativas aos estágios profissionais que vamos continuar a implementar, que até agora continuam a ser aqueles cujo impacto, digamos assim, para a qualificação, pós-formação daqueles que terminam o ensino médio, o ensino superior e até a formação profissional acabam sendo mais intensos. Vamos continuar a implementar também os programas de microcréditos aqui para apoiar efetivamente e aqui corrigir aquilo que são as grandes recomendações que têm a ver com a dificuldade de acesso ao microcrédito. E aqui, a nível dos programas que estão desenhados e foram já validados, estamos a falar exatamente de apoios que vão até 7 milhões de kwanzas, que é o limite estabelecido pelo BNA para os programas de microcrédito. Outro aspecto que temos aqui é um crédito revolving, ou seja, à medida que o próprio beneficiário vai fazendo devolução, pode-se habilitar a créditos maiores ou aos mesmos montantes. Também a taxa de crédito é de 1,67%. Conseguimos fazer aqui a cobertura dos riscos partilhado entre, no caso, o INEFOP e as instituições de microcrédito com quem trabalhamos. Para o presente programa, nós tivemos que, para além daqueles parceiros que já trabalham conosco a nível da implementação do programa de microcrédito, aqui faz a referência que o programa de microcrédito, desde 2008 que implementamos até hoje, não existe paralisação, continuamos a implementar e o fundo... Já se fez um balanço, as pessoas têm estado a devolver o dinheiro,
os objetivos têm sido alcançados, olhando para os créditos que já foram dados desde 2019, que já foram cedidos, no caso? O programa de microcrédito é o mais desafiante e nós, felizmente, com o Kishi Crédito, com o apoio da União Europeia no programa RedFop, tivemos que fazer um programa piloto onde reestruturamos o programa de microcrédito e a taxa de sucesso do programa são de 90%, em que nós beneficiamos perto de 270 jovens que beneficiaram do programa e que passaram por processo de mentoria. Daí que nós, a nível da implementação do programa, dedicamos uma atenção particular à componente de formação dos jovens, da incubação, da mentoria e o acompanhamento ao longo do projeto. Outro aspecto que nós tivemos que melhorar a nível da implementação do programa de microcrédito e resultou exatamente dessa experiência, tem a ver com a redução da interferência do INEFOP na seleção dos candidatos. Ou seja, a seleção dos candidatos, a mentoria dos candidatos tem sido feita pelas instituições de microcrédito, porque temos que reconhecer que na implementação desses programas existem instituições que têm mais vocação para a implementação dessa formação e desse acompanhamento e dessa monitoria. Daí que a taxa de sucesso desse programa foi de 90%. O que estamos a fazer é, tendo experimentado naquele espectro, como alargar agora para grupos maiores. Daí que é o que vai ser feito neste momento. É o que está sendo feito agora com a implementação do fundo, capitalizando mais a linha, utilizando a mesma metodologia que aplicamos na parceria com o Kishi Crédito e ver se ampliamos os resultados. Qual é o valor a ser disponibilizado para os interessados? Nesse preciso o crédito, não o valor total disponível, mas o valor que os empreendedores, os empresários poderão ter acesso ao solicitar o crédito. Como disse, o limite de microcrédito estabelecido de acordo às regras do BNA são de 7 milhões de kwanzas. É o valor limite de microcrédito. Para ser devolvido em quanto tempo? A devolução do microcrédito, nós temos duas modalidades e aqui dizer que os beneficiários, em função do projeto, têm até 3 meses sem devolução de juro nem de capital para se dedicar ao seu negócio. A partir do 4º mês começa a fazer a devolução. Também temos que, em função daquelas atividades sazonais, no caso da agricultura, o período de reembolso pode começar apenas a partir do 6º mês, esta diferenciação dos programas. E em função do montante, quem recebe o montante máximo, o período vai de 1 ano a 2 anos de reembolso do valor de crédito. Qual é o valor do montante máximo? Já que 7 milhões é para o microcrédito, qual é o valor? A nível da atuação do que está previsto para o INEFOP, sim. O limite são 7 milhões de kwanzas. É o que está previsto e é a limitação legal que nós temos na implementação do programa. Dito isso, as pessoas que nos estão a acompanhar, Dr. Mbang, querem perceber, eu sou jovem empreendedor, de algum modo já consolidado. Estou no mercado há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos, ou até há menos tempo e posso ter essas garantias de que a minha empresa funcione e que eu garanto alguns postos de emprego. Tenho vontade de expandir o negócio. Qual deve ser o procedimento destes jovens interessados em ter acesso ao valor disponibilizado pelo Fundo Nacional de Emprego? Devem dirigir-se ao INEFOP? Devem dirigir-se diretamente a instituições bancárias? Que critérios precisam ser preenchidos para se chegar a este dinheiro? Bem, nós, em função da implementação dos programas anteriores, nós desenvolvemos uma solução tecnológica de suporte a todo o processo de inscrição, seleção e encaminhamento para o banco. Ou seja, as candidaturas podem ser feitas via portal do INEFOP, que é inefop.gov.ao. Lá temos os programas, os jovens podem acessar e se candidatar, ou dirigindo-se aos centros de emprego e de formação profissional que temos pelo país. Nós temos 162 centros de formação profissional em todo o país, 78 centros e serviços de emprego estão presentes em todo o país para apresentar as suas candidaturas para aqueles que não têm condições de fazê-lo via remota. Outro aspecto importante, e este é o programa que lançamos recentemente, que tem a ver com os contratos locais de emprego e inserção, que é uma medida em que nós estamos a trabalhar com as administrações municipais para a implementação de serviços que são úteis
à comunidade e que, em alguns casos, anteriormente, e aqui foi uma reclamação justa dos empresários, que existiam atividades que eram adjudicadas a grandes empresas, como estamos a falar de pinturas de lancis, estamos a falar de recolha de animais mortos na via, estamos a falar de registro de publicidade estática a nível dos municípios, estamos a falar de registro das propriedades, dos direitos fundiários a nível das localidades. Ou seja, existe um conjunto de atividades que entendemos constituir-se uma oportunidade de negócio para os jovens, em que nós estamos a apoiar com os meios para aqueles que querem iniciar a atividade nesse segmento e em articulação com as administrações que vão apoiar na formalização dos próprios jovens que vão exercer essa atividade e com determinados apoios aqui, quer em termos de equipamentos e meios e até de recursos financeiros para o desenvolvimento da sua atividade. Também é um programa que nós lançamos agora, estamos a trabalhar com as administrações municipais. Este programa, no caso, as candidaturas poderão ser feitas a partir destes canais que eu citei, mas as administrações municipais que podem receber as suas candidaturas, mas tudo via o portal. Mas agora que fala sobre isso, que existem identificadas determinadas atividades com potencial para financiamento pelo INEFOP, eu pergunto se qualquer empresário, em qualquer ramo de atividade, pode dirigir-se ao INEFOP, ou vocês já têm identificadas as áreas ou setores para os quais estarão dispostos a investir? Bem, primeiro, o programa ele é abrangente. À medida dos contratos locais é que nós definimos um espectro de atuação concreto que vamos a trabalhar com as administrações. Aqui o que nós queremos fazer é uma atuação concertada com as administrações que vai permitir potenciar empreendedores locais, quer na prestação de serviços úteis à comunidade e à própria administração. Estes são aqueles que estão identificados. Mas fora a este programa OCLEI, como já disse anteriormente, o programa de microcrédito é aberto. Inclusive, a nível do programa de microcrédito, nós estamos a trabalhar com as incubadoras de startups que nós temos, a nível do ecossistema INEFOP e a nível do ecossistema, digamos, de empreendedorismo. Em Angola existem algumas iniciativas que promovem startups no domínio tecnológico e aqui fazendo a colação com a questão que colocou, para aqueles que tiverem projetos que transcendem o valor do microcrédito que estão definidos no programa. Nós temos estrutura e capacidade para apoiar esses empreendedores na estruturação de negócios, porque nós temos as incubadoras de negócios, as incubadoras de empresas, conseguimos apoiar com assistência técnica na estruturação do projeto, elaboração inclusive dos próprios projetos, apoio depois à identificação das outras formas de financiamento que estão disponíveis a nível do ecossistema empreendedor. Porque não, e aqui a ideia é da articulação das iniciativas a nível do INEFOP com as outras que estão previstas, quer a nível do INAPEM e de outras estruturas do próprio executivo, que também apoiam o ecossistema empreendedor. Dr. Mangue, obrigada. Daqui a pouco vamos querer perceber qual é a taxa, que números nos pode dar em relação às empresas que fazem parte ou fizeram parte da incubadora de empresas, que é um processo antigo. Nós, a comunicação social, vamos falando sobre isso há vários anos, mas sabemos também que muitas empresas passam pela incubadora, vão para o mercado, mas não sobrevivem. E vamos saber quantas vocês lançaram, por exemplo, desde o início do ano, e quantas, qual é a taxa daquelas que sobreviveram e se mantêm. Em relação a esta questão do Fundo Nacional de Emprego, Bernardo Vaz, quero ouvi-lo. Os jovens reclamam muito sobre a questão da burocracia e falam em critérios duvidosos para a escolha dos beneficiários. Queria que se pronunciasse um pouco sobre essa questão. Sim, e um facto, né? Porque até muitos de nós estamos aqui já ouvimos falar da boca pequena, né? Que é os 10%, né? Para ter acesso ao crédito no nível da banca, isso é público. E não percebi, aos 10%? Aos 10% de comissão que você tem. Para teres acesso ao crédito, tens de deixar 10% claro, do valor. Das pessoas que fazem a ponte, né, entre o creditor e a própria instituição. Então, aqui, o intermediário, nesse caso, uma espécie de lixeiro, isso existe na banca. Mas na banca também existe claro isso? Que existe, claro que existe. E às vezes não se vai a fundo para perceber o que é que se passa. E eu vou pegar esse ponto para ligar aqui com o companheiro do INEFOP que acabou de falar, que faz todo sentido. Por exemplo, nós já tivemos
e ainda está a decorrer o caso do Aviso 10, o PAC, que vinha dar resposta a todo aquele programa, o PRODES, que estava a ser coordenado pelo BDA, né? Disse que há um mal parado, ok? Nesse aspecto. Então, ainda não se foi a fundo para se perceber o que se deve a esse mal parado. Muitos empresários dizem que é a própria conjuntura, né? A própria conjuntura não ajuda muitos negócios, então por isso eles estão a conseguir pagar a primeira taxa. E até é um programa que teve um período de carência de 1 ano e 6 meses, maior do que esse que vamos ter agora, que é de 3 meses. A questão que eu coloco é, os fatores que levaram que houvesse esse mal parado do Aviso 10, já que não foram identificados, não podiam ser os mesmos fatores que poderiam levar um mal parado ou o fraco retorno desse novo programa que o INEFOP está a agizar esse fundo. Porque é preciso ir a fundo dos constrangimentos, o que é que está na base, por que é que existe tanto mal parado. Então, e se esses projetos são viáveis, por que é que a banca não aceita dar resposta a esses projetos? Porque assim, o mercado muitas vezes, né, e na economia isso é quase um senso comum, que quando o mercado não dá respaldo a uma iniciativa, é porque ele já percebeu os riscos que aquilo comporta. Então ele recua. E muitas vezes o Estado assume esse risco. Mas o Estado trabalha com o dinheiro de todos nós. Mas o Estado precisa ou não assumir determinados riscos para fazer funcionar o mercado e dar oportunidades aos jovens, sim, por exemplo, sim, neste caso em particular? Claro que o Estado tem que fazer alguma coisa, mas de forma ponderada. Aqui é a questão do custo e benefício, porque quando o Estado aplica o dinheiro num sítio, o retorno tem que ser maior do que o custo que ele vai correr. Então, porque assim, como é que eu sei que eu estou a fazer um bom negócio? Que o negócio é melhor que o negócio B? Porque eu já percebi o retorno dos dois projetos, só assim que eu decido pelo A, porque eu percebi que o retorno do projeto B é inferior comparado ao do B. É assim que o Estado deve se comportar. Agora, quando o Estado apenas pega no fundo público, aloca num determinado projeto, quando já tem um fundo a decorrer, que o nível de reembolso é muito baixo, então a questão que se coloca, isso não vai se perder novamente? Que garantia temos que esse fundo acaba sendo recuperado? Não seria melhor? Porque assim, pode ser que esse mal parado desse mesmo o contexto, porque nós temos vários problemas estruturais que, se forem combatidos, o jovem podia ter perna para andar sozinho, sem precisar desse suporte do Estado. O Estado só está a dar esse suporte porque o jovem não consegue andar sozinho. O empreendedorismo acaba sendo muito baixo, porque há bloqueios, não só a nível financeiro, mas de forma estrutural. Por exemplo, o conjunto de regras que leva as empresas às formalidades, por que não diminuímos o conjunto de documentos necessário? Às vezes há muita documentação, às vezes há muita pressão no nível da AGT pelos incumpridores. Por que não aliamos o nosso grau de regra com o nosso nível de rendimento? Ou seja, à medida que as empresas vão ter nível de rentabilidade mais alta, nós vamos aumentar um pouco as regras. À medida que as empresas o rendimento cresce, as regras também aumentam. As regras devem acompanhar o nível de rendimento, porque muitas das vezes a empresa tem um rendimento baixo, mas tem um monte de regras que ela deve cumprir, que encarece os seus procedimentos. Esse aumento do custo, o que a empresa faz? Se nunca passa ao consumidor final, okay? Porque os seus custos também vão crescer, ou ele fecha, ou reduz a atividade, ou tem que, se calhar, cortar no meio boa parte dos funcionários para poder sustentar esse custo. Então, o que devemos fazer aqui nesse caso é percebermos quais são os principais bloqueios à atividade econômica das empresas, porque o desemprego se combate com criação de novos empregos, com aparecimento de novas empresas. E só aparecem novas empresas quando as empresas começam a ter rentabilidade. O aumento da rentabilidade leva as empresas a fazer investimento de expansão. E esse investimento de expansão que não tem acontecido. Se repararmos aqui nos dados do INE, a informalidade tem crescido mais do que a formalidade. Isso é um sinal que nos diz que Sim, são 79% Sim, dos empregos do país, no total de 100, sim, são empregos informais. São empregos formais. Está a dizer que o custo da formalidade é muito alto. Então, enquanto Estado, devemos olhar, porque isso é uma espécie de reforma microeconômica, olhamos o que encarece a atividade econômica em Angola, onde é que devemos atuar. Okay? Acesso à energia, as estradas estão em condições, as comunicações. Mas não estão a ser feitos esses estudos antes de se implementarem determinados projetos? Não, mas se estão a fazer, deveríamos ter acesso. Pelo menos não conhecemos esse estudo. Não conhecemos esse estudo porque... Aqui se representa um centro de investigação. Eu penso que, felizmente, existem outros, não vou citar por respeito ao vosso trabalho, em que os estudos são públicos, já acompanham-se e servem, inclusive, de recomendações para tomar medidas. No nosso caso, e aqui na estruturação da agenda, nós nos baseamos aqui em estudos que estavam disponíveis. Existem estudos disponíveis e a questão da análise... Com o caso concreto que
Mas não responde, porque ela faz uma pergunta direita. Estamos a dizer, os estudos referentes ao ambiente de negócios, nossos principais constrangimentos, com dados publicados, não temos... A publicação de dados, e eu acho que a problemática do emprego em Angola, temos que olhá-lo com vários intervenientes. E não podemos, de alguma forma, descurar a participação da parte científica, da parte académica, na análise, para descortinarmos aqui os vários caminhos, os vários cenários que nós podemos tomar. E, por respeito à vossa instituição, nós não estamos a citar aí também porque estamos aqui. Mas como é uma informação de interesse público, eu sei que faz vários relatórios, partilha as suas informações e são utilizados, inclusive, nós, pelo menos, para aquilo que foi a Agenda Nacional de Emprego, nós tivemos que olhar para aquelas informações. Nós fizemos, já em relação à questão dos estudos, não sei se teve acesso, mas há um estudo que o Banco Mundial publicou sobre os bons empregos. Foi uma solicitação do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, no quadro da necessidade da estruturação das medidas com impacto na criação de emprego. E claramente que as questões que levanta muito de senso comum e com o qual teoricamente concordamos, a solução não é tão simplista como nós às vezes tentamos apregoar. E aqui a verdade, porém, é que na estruturação das políticas públicas, e cita aí alguns exemplos de que podíamos olhar para o que correu mal nos créditos do aviso 10 e outro mais, para depois estruturar o programa de microcrédito que nós estamos a implementar. O programa de microcrédito que nós estamos a implementar, e como disse, é um programa que vem sendo implementado desde 2008, sem parar. E quando eu digo que nós tivemos que fazer ou seja, houve a reestruturação do programa, tendo em conta uma experiência que tivemos que adotar para um grupo pequeno, e aqui exatamente olhando para a responsabilidade que tem a massificação de um programa sem devidamente testar. E aqui o que nós colocamos aplicamos um conjunto de teorias de mudança do programa, tivemos que fazer a avaliação de impacto da medida, em que tivemos que efetivamente verificar dois grupos com as mesmas características, mas que beneficiam de apoios diferentes, perceber se no final deste apoio eles vão ter o mesmo comportamento. E é isso que foi feito. E o que é que nós estamos a fazer é o quê? Olhando para aquilo que funcionou bem, para aquele grupo de controle que, aplicado à medida, conseguiram ter, por isso é que nos deu uma taxa de resposta de 90% de sucesso para esse programa. E não fomos nós que fizemos o acompanhamento desses beneficiários, nem somos nós que vamos fazer o estudo do impacto desse programa. São vocês, a academia, são os centros de investigação que devem ir para trás disso e nós colocamos essa informação à vossa disposição para fazer a análise do que efetivamente ocorreu, por um lado. Por outro, não menos importante, é que na estruturação do programa agora, em função daquilo que é a nossa experiência de 2008, de várias dessas tentativas, e claro, o Estado não pode ficar parado. Contrariamente, às vezes, aquilo que vou ouvindo aqui do Vaz, daqui a pouco era dizer assim, deixemos que, se calhar, por si só, isso encontra caminho. Não, é preciso continuar a fazer os estudos, é preciso adotar medidas que visam alterar o quadro em que as coisas se encontram. Não é de todo verdade, que tudo que se está a fazer no domínio macroeconômico, ou seja, no domínio das políticas econômicas, não são erros. Não, permita-me só. Disponha. Faz favor, Bernardo. Nós ainda consideramos que só de forma rápida. Vou deixar essa- um minuto, essa questão- um minuto, doutor. Vou só deixar o doutor Bernardo concluir e já vou assim, até para fazermos o primeiro intervalo. Faz favor. É muito rápido. Não, eu acho que me percebeu mal. Eu não estou a dizer que o que está a se fazer está tudo errado, que o Estado deve se afastar. Não, absolutamente nada disso. O que estamos a dizer é, nós temos problemas estruturais complexos e muita das políticas, até bem intencionadas, acabam sendo engolidas, ou seja, acabam por falhar, porque o contexto em que elas têm sido aplicadas
precisam de correções profundas. E muitas das correções que estamos a falar são correções macroeconômicas e também em termos institucional. Então, quando a gente não faz isso, não importa que política, porque assim, é que se diz, os programas são bonitos, okay? Até já foram testados em outras realidades, deram certo. Mas os mecanismos, os pressupostos macroeconômicos que funcionam em outras realidades, e para cá de estudo que acabaste de dar aqui agora, o exemplo, que é um ensaio numa pequena realidade, se calhar uma amostra muito reduzida, pode funcionar lá. Mas se agora, calhar. Estamos a dizer, porque se calhar. Os desafios de empreender em Angola são maiores. São muito difíceis, porque não estamos a olhar para questões estruturais. Nós estamos sempre com aquela ideia de que tem que ser o Estado a levar o desenvolvimento. Um exemplo muito prático, por exemplo, o setor da construção. As estatísticas mostram que 10 em cada obra que se faz em Angola, 6 são obras públicas. É o Estado a puxar esse setor. E o Estado puxa esse setor como? Com os rendimentos do setor petrolífero. Quando o Estado começou a perder rendimento, o setor da construção caiu com o Estado. Neste tipo de programa, vamos acabar tendo esse problema, porque estamos a falar de um Estado que tem sobrevivido petróleo. O petróleo é uma matéria-prima que está no fim, tem os dias contados. E nós não estamos a preparar o day after, o pós-petróleo. Como é que vai acontecer se tudo está a ser puxado pelo Estado? É preciso desligar o Estado. Não estamos a dizer que temos que estar numa economia ultraliberal, não é nesse sentido. Mas precisamos começar a potencializar o mercado, que o mercado responda às nossas principais dificuldades. Mas quando estão a apoiar os empreendedores, não estão a apoiar o mercado? Nem disse isso. Há muitas formas de apoiar empreendedores. Dar dinheiro. Estamos a partir do princípio que apoiar empreendedor é dar dinheiro. Também uma forma de apoiar empreendedor é reduzir as regras, a burocracia, isso também é apoio. Porque muitas vezes, aqui já se teve muito dinheiro. Às vezes o nosso problema não é só dinheiro. Porque é assim, há uma relação entre dinheiro e corrupção. Não sei se sabe disso. Porque quando você mete mais dinheiro, também atrai mais pessoas com más intenções. Então nós se calhar não temos mecanismo legal para frear esse tipo de conduta. Daí que muita gente tem muito apetite pelo dinheiro público, porque o nível de controle é muito reduzido. Quem nos garante que essas formas de crédito não é mais uma forma de descaminhar dinheiros públicos? O que aconteceu com os financiamentos? Então devemos deixar que às vezes é preciso potencializar o mercado. Há esse risco, e esse risco é real. Obrigada, Bernardo Vaz. Francisco Jacinto. Acho que, Leda, a questão que se coloca, as dificuldades dos Estados estão identificadas há muito. O problema não se passa na academia, não se passa na técnica, nem na ciência. O problema passa-se nos vícios que nós temos. A burocracia é uma das partes que o doutor estava a descrever aqui. Aliás, o doutor Manga, ao descrever, eu estava atento, por isso que eu olhava, ao descrever aquele caminho todo que tem que seguir um jovem, é um obstáculo tremendo para o jovem não ter esse negócio. É um tremendo. Devia-se facilitar muito mais os caminhos, para que os jovens conseguissem ter acesso direto a uma empresa e fazer o seu negócio. Por outro lado, temos os vícios já, nós lá, estão no sangue. Esse administrador, se ele não estiver lá naquele negócio, da recolha dos animais, não sei o quê, ele não vai facilitar emprego a qualquer jovem, ele não vai passar. Aliás, será o primeiro ele próprio a criar a empresa dele, para fazer o negócio consigo próprio naquele município. Não há otimismo em relação à mudança? Não, mas isso é que estamos a construir, isso é que é real que está a se passar. Se ele, aliás, já houve há tempos aqui, há anos, o concursos da empresa, que podia, concursos abertos, é que o concurso se abria só para 2, 3 dias para os empresários. Mas aqueles que dominam, que estão naquele setor, já tinham conhecimento há 2, 3 meses. Já prepararam as empresas deles, foram criadas em termos de 1 mês, no prazo de 1 mês. Quando se abriu o concurso, são eles que põem as empresas deles a concorrer. O indivíduo, aqui a doutora que sai dali para fora, tentar até tratar um documento que está com tanta burocracia, chega o prazo de entrada do documento terminou. E ele nem consegue, ou ela nem consegue meter lá o documento. E depois acaba beneficiar quem? O indivíduo que está lá como gestor. Ele é que faz as empresas. Depois eles que são as mesmas pessoas que estão metidas até nos pequenos negócios, até nos pequenos do bairro. Nas caixas até de vender aquelas coisas. São eles que estão lá. Já tem as grandes empresas, mas depois também vem aqui nos bairros para dificultar, né? Os jovens que têm, vê quantas jovens que criaram aquelas casas dele de beleza, as casas fecharam, quantos rapazes tentaram negócio, e você vai nos bairros, 1 mês, 2 meses a casa fechou. Por quê? Porque não encontrei esse ambiente de negócio no país. E esses vícios, e o doutor dizia, temos o receio que esse fundo também não caia nisso. Não caia no benefício das pessoas, dessas pessoas que vão intermediar na área administrativa, depois beneficiar com isso em prejuízo
é daqueles que são destinatários, como o Dr. Magno dizia, que estão destinados a esse programa. Aliás, olha, Leda, nós acabamos hoje de ter uma reunião com a direção do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Uma das questões já foi nos revelada, é a atribuição do subsídio nas zonas recônditas. Já começaram os problemas. Que problemas? Já a atribuição ilegal desse subsídio. Quer dizer, a nível local, que deram poder a nível das administrações, tanto provinciais como ministeriais, já lá a inclusão de pessoas que não estão abrangidas nesse processo e já estão a receber subsídio. Neste caso, a penalização deve ser exemplar. Mas claramente. Só assim se mas possa isso, desmotivar. não, mas agora isso pessoas. já não foi comunicada disso. Pediram a colaboração dos seus sindicatos para, de fato, estarão com trabalhar certeza a prejudicar aqueles que estão nestas zonas. Mas isso pode acontecer também com esse programa. E quais são as medidas? Aliás, não é a primeira vez que nós ouvimos isso. Nós já ouvimos isso na reunião do Conselho de Concertação Social no mês de junho. E hoje o Ministério das Finanças voltou a colocar a mesma questão. O que significa de junho para aqui não se tomou ainda numa... Não, está na fase de estudo, de investigação. É sempre aqui a mesma história da investigação. Depois, quando se chega na base da investigação, quem são as pessoas? É o fulano, é o administrador do município tal, da comuna tal. Não vamos lhe meter a mão para a gente não estragar as coisas. E funcionam assim. E o receio que se tem é esse. O ambiente de negócio, eu ainda começo a considerar que nós em Angola ainda não temos um ambiente para negócio, nem para os naturais. Aliás, aqui a nossa sim, a doutora Graça já disse que ser empresário em Angola é um caro. Risco, não é só difícil, mas é um risco grande. Nós vamos ouvir a doutora Graça quando regressarmos do intervalo. Os casos, para resumir, estão altamente identificados. Exatamente. Os vícios de ganhar dinheiro com o próprio Estado, fazer negócio consigo próprio. Repara o que é que está a se passar hoje nas empresas públicas. O que é que repara, Leda, os telespectadores? Repara quais são as empresas criadas para prestar serviço nas empresas públicas. Quem cria essas empresas? São os próprios administradores. São os próprios conselhos, membros do conselho de administração, que criam suas empresas e introduzem na empresa onde ele dirige e faz negócio. E se não introduzir na empresa em que ele dirige, introduz na empresa de outro gestor e receba do amigo. Depois faz negócio. Ele que gera, ele que se paga, ele que faz tudo. Nós também temos recebido denúncias a isso. Não, mas nós temos conhecimento de causa. Nós, aliás, nas negociações que temos tido com as empresas, aí nós constatamos isso. Vamos tu fazer faz uma denúncia e não há reclamação nenhuma. Vamos continuar a olhar para esta matéria. O receio que temos, apesar de boa vontade que nós precisamos sair para o intervalo. Nós apostamos nesse fundo. O receio que temos é que não caia na mesma desgraça que caíram os programas. Por isso é que os parceiros sociais, a UNTA, aliás, os empregadores, os trabalhadores fazem parte do Comitê de Supervisão, que é para garantir. Porque os receios que apresentam nesta mesa foram os mesmos que apresentaram a quando do processo da auscultação. E nós tivemos que abrir, na execução do próprio programa, criar mecanismo de travão dos nossos próprios apetites. E então, o que nós nos submetemos exatamente a esse crivo e aceitarmos na implementação a participação ativa não só dos atores públicos, que somos nós, mas a participação aberta dos entes privados, daqueles que conhecem a realidade do dia a dia, e na execução, efetivamente, vamos garantir que a vossa voz seja vamos fazer intervalo. Ouvida, e, acima de tudo, consigamos canalizar aquele recurso para aquele que realmente precisa. Precisamos fazer uma pausa, um minuto. É o momento para o primeiro intervalo neste debate livre da TV Zimbo. Quando regressarmos, vamos dar continuidade. Já ouvimos aqui de uma empresária que ser empresário em Angola é caro, é difícil, não é um processo fácil, mas ainda assim sabemos que temos empresários e temos vários no mercado. Quando regressarmos, vamos ouvir um pouco mais da experiência desta mulher, que além de empresária, é membro da Federação das Mulheres Empreendedoras de Angola e do Conselho Nacional da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E vamos, neste segundo momento, olhar um pouco mais para a questão do desemprego no país. O que é que precisamos fazer para tirar os angolanos da informalidade? Só assim, com os impostos e tudo o resto mais organizado, o Estado ganha e estas pessoas têm também uma segurança maior, sobretudo em relação à aposentadoria,
em relação à velhice ou em relação a alguma situação que os torne incapazes de continuar a trabalhar. Faça connosco o intervalo e volte. Até já. Estamos de volta ao debate livre na TV Zimba, hoje a olhar para o Fundo Nacional de Emprego e a empregabilidade em Angola. É o tema que trazemos para o debate esta noite. Antes de irmos ao intervalo, eu dizia que no regresso ouviríamos Carla Graça, membro da Federação das Mulheres Empreendedoras de Angola e do Conselho Nacional da Organização Internacional do Trabalho. Dizia Carla que ser empresário em Angola é caro, é um processo difícil. Qual é a maior dificuldade que tem encontrado neste ramo? São tantas as dificuldades, mas para nós os empresários a burocracia no tratamento com as instituições do Estado é que ainda é muito grande e muito onerosa. Nós, por exemplo, queremos tratar de um documento, o alvará da empresa. Vais à instituição tratar do alvará, tem um custo, pagas no RUPTE. Mas depois acresce outros custos porque o funcionário do Estado que tem que fazer a vistoria, o empresário é que tem que pagar a deslocação dele. O empresário é que tem que dar o transporte para ele fazer a vistoria da tua instalação. Depois, anualmente, embora já tenha saído um decreto presidencial que diz que os alvarás já não precisam de ser renovados anualmente, mas as instituições do Estado de fiscalização, sempre que vão ao teu estabelecimento, pedem-te este documento renovado. Então, para não estar sempre a pagar multas, tens que renovar novamente o documento e o processo é inicial. Tens que pagar o RUPTE, tens que pagar o funcionário que vai fazer a vistoria para depois te dar novamente o alvará. E no meu caso, que para além da empresa, do empreendimento que eu tenho, né? Eu reinvesti num outro empreendimento, tive que tratar um novo alvará e depois tive que tratar o alvará da área. Por isso, eu reinvesti na província, o alvará, a minha empresa é de Luanda, tem um alvará. Fui investir na província, tive que tratar um alvará da província. E agora tenho que tratar outro alvará da área onde eu fiz o meu investimento. E tenho que pagar o transporte de todos os funcionários ligados à vistoria, né? Porque depois tens que ir à administração, a administração faz uma vistoria, o Ministério que tem que passar o documento faz outra vistoria, então é muito caro. É muito caro. Por exemplo, tive que tratar a licença sanitária. Tive que pagar, né? Que é justo, tem que pagar ao Estado. Mas depois também tem que pagar o funcionário que me vai fazer a vistoria, se eu tenho condições ou não de vender produtos transformados ou coisa. Então fica muito caro para o empresário. O empresário já tem os seus compromissos, né, com os seus trabalhadores. No nosso caso, que somos muito jovens, já estou há pouco tempo no mercado, eu quero trabalhadores comprometidos e que têm que pagar um bom salário para o trabalhador. Mas basta um bom salário para termos trabalhadores comprometidos? Não, não basta um bom salário. Tens que lhe dar boas condições. Né? Tens que saber como é que o teu funcionário tem que estar disponível para estar a trabalhar. E ele, para estar disponível para estar na tua empresa a trabalhar, tem que saber que em casa a família dele tem condições. Ele tem que deixar bem a família em casa. Porque senão ele está no trabalho e não está a render. Né? Porque ele não tem condições, não tem transporte, não tem... Então, no meu caso, então, a burocracia no tratamento da documentação é, com certeza, uma das grandes preocupações. E o acesso ao crédito? Bem, eu não trabalho muito com crédito porque eu fico com dor de cabeça de saber que tenho dívidas, né? E porque os juros são muito altos. Os juros são muito altos. Tu pedir dinheiro ao banco ainda é caro também. E o que é que dizem as mulheres da Federação em relação ao acesso ao crédito? Ao crédito, tanto disponível para apoiar os nossos empresários? A nossa Federação tem trabalhado muito com todas as instituições bancárias, por acaso temos boas relações com todas, e temos
ajudado as nossas empresárias a conseguirem juros mais moderados, né? Por acaso, ainda há pouco tempo tivemos ainda está a decorrer o trabalho junto com a AIA, que é a Associação dos Industriais, a FEMEIA e algumas instituições bancárias para as nossas empresárias conseguirem créditos com juros mais bonificados, né? Mas mesmo assim ainda fica muito caro ir buscar dinheiro ao banco, porque a classe empresarial angolana está descapitalizada. Os empresários não têm dinheiro. Os empresários não têm, os pequenos, né? Médios, não falo dos grandes que não são, não têm dinheiro. E é muito caro ser empresário, é muito caro. Tu tens que, por exemplo, eu fui investir numa área para desenvolver aquela comunidade, mas eu não tenho luz, eu não tenho água. Eu trabalho com gerador. E tanques, não é? Eu fui pedir... E por acaso, como é na província do Amba, é Cacimba, temos Cacimba. Eu fui pedir às instituições do Estado, porque eu tenho energia a 1 quilómetro da área onde eu fui investir. Mas para pôr um PT, para eu ser beneficiada, fica muito caro. Eles até põem, né? E quando me deram o orçamento, eu desisti. Porque fica muito caro ainda. E ainda não... O investimento é muito alto, não tem retorno e as condições que eu tenho que dar aos meus empregos, porque eu criei empregos naquela área. Neste momento, criei 10 postos de trabalho. Esses 10 funcionários têm famílias. Então, já são famílias que conseguem a garantir o seu sustento e a criar outros empregos, né? Porque eu tenho ajudado também os meus funcionários para incentivá-los. São jovens, eu trabalho com jovens, pela natureza da minha empresa, e eu incentivo-lhes a eles não serem só meus funcionários. A ambição deles não pode ser funcionários da minha empresa. A ambição deles tem que ser eles amanhã serem os patrões. Então eu prefiro ajudá-los, a eles, né, a crescerem, para que amanhã eles também tenham as suas próprias empresas e assim... Porque acho que empresários não se faz por decreto. Não é agora vou-te dar dinheiro e tu ficas empresário. Não, por isso é que eles depois morrem. Que risco é que corremos ao fazer isso? Ou seja, tal como está feito agora o Fundo Nacional de Emprego, disponibilizou valores, a informação que foi passada à comunicação social é de que estes valores são para os jovens e que os jovens devem dirigir-se as instituições que representam o fundo para terem acesso ao dinheiro. Olha, já percebemos aqui que não é bem assim, né? De acordo com o que foi dito pelo diretor-geral do INEFOP. Não é bem assim. Na minha opinião, tem que se dar, chegar a ver qual é a necessidade, qual é a aptidão daquele jovem, o que é que ele precisa para a empresa dele dar um passo à frente e para ele criar empregos. Em vez de criar novos empresários, o melhor seria potenciar os que já existem e que já deram mostras de que têm capacidade de vingar no mercado? Talvez alguns até sejam novos, porque ele pode ter condições, já me apareceram jovens, ele é professor, ele até quer começar por dar explicações ali na área, começar a ganhar um dinheirinho. Mas ele não tem uma casa, ele não tem um quintal sequer para ele começar a deixar... Porque eu pergunto, tu estás à procura de emprego ou de trabalho? Né? E ele diz-me que está à procura de emprego. Ele quer ter garantias de que no final do mês ele vai levar dinheiro para casa. Mas ele pode criar o seu trabalho. Porque ele até sabe, a área dele até é outra, mas ele não tem como começar. Então, se nós apoiarmos aquele jovem, e não é lhe dar dinheiro, dar-lhe as condições, o que é que tu precisas? Para tu desenvolveres a tua capacidade e, por exemplo, as nossas empresárias... Ou seja, em vez de dar dinheiro como tal, deveriam ser criadas as condições para que as pessoas exercessem a atividade. As suas atividades. E aqueles que já têm, por exemplo, nós temos empresárias. Eu tenho empresária que ela até tem terras, ela produz, ela já transforma os produtos e ela quer dar o passo seguinte. Ela quer produzir em grande escala para exportar. Mas para exportar, ela precisa ter os produtos certificados. E certificar o produto é caro. Porque a Europa e mesmo aqui a África do Sul, por exemplo, para comprar o teu produto,
tu tens que cumprir desde a produção, né? Não pode ter envolvido trabalho infantil, a qualidade, tens que cumprir aquela qualidade. A empresária só precisa desta ajuda, porque ela já tem aquelas condições. Nós agora vamos tentar que ela também seja apoiada por este fundo, porque ela precisa só de ter verbas, mas não é com os juros altos do banco, porque ela aí não consegue, porque ela também tem trabalhadores, né? Então ela precisa desta pequena ajuda. E nas 18 províncias nós temos empresárias que já têm as suas empresas mais ou menos organizadas. E acredito que nós passamos na rua e vemos jovens, porque o mercado informal funciona. E aqueles que estão no mercado informal a vender, ele é um potencial empresário. Porque se ele está a vender ali na rua, porque ele não tem uma loja. Porque alugar uma loja fica-lhe caro, ele não tem esse dinheiro. E depois ele vai ter que ter empregados. E depois ele vai ter que tratar os documentos. E depois ele tem que pagar os impostos. E ele precisa desse capital. Então, vamos ajudá-lo a ter a loja dele. Bem, vamos perceber agora com o diretor-geral do INEFOP. Falamos em jovens. Quais são as idades para os jovens terem acesso? A idade... Portanto, a idade para que as pessoas possam concorrer a este fundo, a este programa. Okay. A nível dos critérios de idade, vai até aos 40 anos, 18 aos 40 anos. A maior incidência do programa está, e aqui os 40 é o regime de exceção, porque nós entendemos que para as mulheres, no caso, por causa das barreiras que enfrentam para inserirem-se no mercado de trabalho, o critério de 35 anos podia ser limitante. E também para as pessoas com deficiência, que as barreiras que encontram para inserir-se no mercado de trabalho também são bastante elevadas. Por conta dessas condições, nós esticamos para 40 anos. Dos 18 aos 40? É 18 aos 40, considerando esse público-alvo diferenciado. E aqui, Leda, permita que diga, o programa, estamos a olhar muito na perspectiva de apoio apenas ao microcrédito. Microcrédito é uma parte das várias iniciativas que comporta o programa. Nós, a intervenção, e nós tivemos que fazer exatamente essa análise dos apoios que devem ser dados aos empreendedores, porque não se trata apenas de microcrédito. Temos, cada um, em função da sua realidade, enfrenta um contexto próprio que deve ser mitigado a nível da implementação dos programas. Porque nós, quando falamos que, inclusive, temos medidas de apoio no processo de formalização, por considerarmos que, efetivamente, como está estruturado hoje o modelo para o licenciamento de uma atividade, os pequenos empreendedores podem não ter condições para superar essa fase. E o que nós estamos a prestar a nível das equipes técnicas é exatamente essa coordenação com os vários outros atores para permitir que pouco a pouco nós consigamos fazer essa transição. Outro aspecto que é um desafio que a nível do próprio Ministério das Finanças está a trabalhar nisto, tem a ver exatamente com a estruturação de mecanismos que facilitem os pequenos empreendedores ao cumprimento da sua obrigação fiscal. E nós já há alguns anos atrás que vimos, e porque nós acabamos estando no front office na relação com os empreendedores, os micro, fundamentalmente os pequenos, sentimos na primeira pessoa aquilo que são as dificuldades que eles atravessam. E a nossa perspectiva, e é o que nós acreditamos que pode facilitar, inclusive, a transição da informalidade para a formalidade, aqui no quesito fiscal, é a estruturação de um regime que anteriormente nós chamávamos de pequeno imposto pulverizado não dói. E é esta a ideia que nós temos. E é isso que nós vamos defendendo como uma forma de permitir que aquele que pague pelo menos um valor único que sirva para cumprir todas as outras obrigações fiscais. Porque a complexidade do sistema fiscal, desde o pagamento do imposto de selo, que agora foi para o IVAs, e pagamento do IRT, pagamento de imposto industrial, ou seja, essa configuração, muitas das vezes, para o pequeno empreendedor pode ser uma barreira à compreensão do próprio sistema. Daí que
naquilo que está estruturado e naquilo que são algum conjunto de recomendações que, a nível da agenda, nós adotamos para facilitar a transição do setor informal da economia para o setor formal, esse aspecto faz parte. E há outra compreensão que nós temos também que tem a ver, e isso casa um pouco com essa componente que é da literacia, quer a literacia financeira e a literacia fiscal. Há um dado interessante que nós temos, desde que começamos a intensificar o conjunto de formações no domínio do empreendedorismo e gestão de negócios, que chega a um dado momento que o nível de informação e de formação que o jovem adquire no processo de formação faz com que ele próprio tenha consciência se aceita um crédito bancário ou, se calhar, aplica o seu próprio recurso ou dos seus familiares nos negócios. Porque, inclusive, procuramos transmitir exatamente a literacia para a compreensão que o crédito, ou seja, o dinheiro do banco pode, inclusive, ser um custo adicional ao projeto. Acaba por ser. Exatamente. É caro. Acaba por ser. Inquestionavelmente acaba por ser. Mas aqui, no rastro financeiro, pode até ser uma vantagem receber empréstimo, né? Então, aqui o que nós procuramos transmitir ao empreendedor é exatamente um conjunto de ferramentas que facilitem a decisão do crédito. Tem funcionado? Tem atingido o objetivo? Ao passar estas informações? Só para segurar aquilo que foi o estudo mais recente. Na implementação do PAM, tivemos jovens e o crédito nós tivemos que fazer entrega de forma escalonada. Ele vai até, na altura nós fizemos até 3 milhões de kwanzas. E que ele recebe, faz o seu plano de financiamento, que ele vai receber por tranche. Ele recebe a primeira, a segunda, e já não vai na terceira, não vai na quarta. Porque ele faz a utilização tão ótima das primeiras parcelas que recebeu do próprio crédito, que ele consegue rentabilizar. E para mitigar o custo adicional que ele teria se recebesse mais recursos, ele próprio já não beneficia do crédito. Então, o que nós consideramos fundamental na implementação desses programas tem a ver com a literacia, e aqui estamos a falar de literacia quer fiscal, quer financeira, e em muitos casos até aptidões técnicas para os próprios negócios, fundamentalmente para o autoemprego, né? No autoemprego nós trabalhamos, para além das componentes soft skills, que não temos como fugir a isso, e temos que preparar as pessoas para as várias adversidades, trabalhar sob pressão, responsabilidade, zelo, dedicação, um conjunto de ferramentas que podem, inclusive, impactar na sua forma de ser e estar como pessoa, primeiro, e esta é a dimensão que nós queremos assegurar que boas pessoas, por maioria da razão, podem eventualmente ser bons empresários. Acho que isto, se nós conseguimos garantir, efetivamente soft skills farão toda a diferença. E, naturalmente, as competências, digamos, mais técnicas do próprio negócio. Um cabeleireiro, desde que ele se propõe a fazê-lo, para os micro e aqui no fomento do autoemprego, é fundamental que ele conheça a atividade que vai exercer. E aí nós trabalhamos componentes mais técnicas. E são essas componentes. O Inofop dá formação a este nível. Exatamente. Dependendo da área de atuação, vai ficar um tempo no Inofop, recebe a formação, ou vai ser confrontada, porque às vezes pode dizer, eu sei fazer isso, eu já faço. É confrontada a informação com a prática, se sabe efetivamente fazer, e só depois disso, ou seja, é necessário percorrer um caminho antes de ter acesso ao dinheiro, ao crédito. Ao crédito, e aqui dizer que em relação a essa temática do aprendizado, nós também tivemos que ter consciência de que nem todos nós aprendemos numa escola. Há quem aprendeu com o tio, com um familiar, aprendeu com a vida. E o que nós fizemos é, aqueles que efetivamente sentem confortáveis com o nível de conhecimento que ele tem para uma atividade, em regime de declaração, basta que ele diga que eu domino esta área. Nós, através de um processo de reconhecimento de competências, fizemos um conjunto de uma bateria de testes, em vez de ele passar por um processo de formação. Okay. Através desse teste, nós emitimos a carteira profissional na área que ele vai atuar. E aqui o que nós mitigamos é o risco dele voltar a fazer uma formação quando o que ele precisa é apenas comprovar que ele domina aquela área técnica que diz, claro, que ele aprendeu ao longo da vida. Depois não está aí, o problema está que ele depois disso tudo, ele põe um projeto, por exemplo, a cabeleireira, mas depois ali o projeto dela não tem água, não tem luz,
o projeto vai lhe ficar muito caro, que ela vai acabar por fechar o salão. E então aquelas 2 empregadas que ela já tinha vão outra vez para o desemprego. Por isso A questão da aquilo sustentabilidade que o doutor estava a dizer. do empreendimento, não é? A cadeia tem que funcionar toda. Tem que funcionar toda a cadeia. Claramente. Porque senão Mas acho que aí já não cabe o INAFOP. O INAFOP Porque pode se eu ter quero os abrir um projetos. salão em determinado local, eu tenho de fazer a avaliação antes de decidir colocar aí. O INAFOP só vai garantir que existe esta formação. E quando nós estamos a Não, falar... e aquilo que o doutor estava a dizer é que Não, a cadeia exatamente. toda tem que funcionar. São os condicionalismos Não, o que que acabam Nós não por podemos prejudicar ficar o com os empresário, cabeleireiros todos só num sítio onde há água. Não, doutora Carla, É para os jovens todos, então para empreender. E o mercado tem que funcionar o mercado todo. Então aquilo que o doutor estava a dizer é que o fundo pode ser muito bom, pode estar tudo muito bem estruturado, mas os outros organismos do Estado têm Tem que de funcionar. acompanhar. não, Para ajudar o empresário Para também, ajudar não o é? empresário. Porque os empresários, os cabeleireiros não podem estar todos só em Luanda, depois o outro empresário todo fica na província, não sei que onde tem terra Tal como para as cultivar. padarias, né? Precisamos de pão em toda parte. Precisamos de coisas. Vamos olhar, então, Tem que ir tudo junto. Vamos olhar agora para a questão da empregabilidade em Angola. Quando regressarmos do intervalo, é o último nesse debate livre, e aí sim vamos olhar para os dados que são disponibilizados no último relatório de emprego do Instituto Nacional de Estatística, mas antes vamos fazer o intervalo. Façam o intervalo e voltem connosco. Até já. Debate livre na TV Zimbo, o Fundo Nacional de Emprego e a Empregabilidade em Angola é o tema que estamos a abordar esta noite. Quando saímos para o intervalo, eu dizia que no regresso iríamos olhar mais para a questão da empregabilidade em Angola. Dados do último relatório de emprego do Instituto Nacional de Estatística dão conta de que 3,7 milhões de desempregados em Angola são jovens, com idades entre os 15 e os 24 anos. Vou querer que comentem os senhores, começando por Francisco Jacinto, da CG Sila. Comentar estes números disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística. Considerando dos mais 30 milhões da população angolana são jovens, tenho dúvidas que o desemprego de jovens tenha só atingido 3 milhões de jovens. Não confia nestes números do INE? Não. Nós temos a maior parte da população angolana, dos mais dos 30 milhões são jovens. E quase 80% estão no mercado informal. Então, não há como dizer que só 3 milhões de jovens que estão desempregados. E isto parece mais ser um dado administrativo do que um dado real. Que é um dado administrativo. O que seria um dado administrativo? Não, o que nós andamos para o país inteiro, muito mais do que nós pensamos. Nós andamos nas comunas e, na verdade, que se diga, o único local onde tem emprego se assegura é em Luanda. Em Luanda. Se nós vamos aqui andar pelo norte, vamos aqui pelo leste, os empregos que lá encontramos é dos armazéns, dos libaneses, dos malianos, porque o emprego de fato está na função pública só. E aliás, por isso é que se vê hoje a grande correria quando há concurso na saúde, quando há concurso na educação. Porque no setor privado, falando do empresariado angolano, quantos se contam? Quantos empresários tem no país? E quantas empresas têm? Eu tenho feito aqui, já falei várias vezes aqui, repara que as mesmas superfícies comerciais que estão em Luanda é que vais encontrar pelo país todo. Não há diversificação disso. São as mesmas superfícies com os mesmos proprietários. Isso de um lado, porque não se deu espaço, não se abre espaço para aqueles que têm recursos, mesmo não recorrendo à banca, como dizia aqui a nossa empresária, têm vontade de criar suas empresas para conseguir colocar mais jovens para lá. 20, 30 ou 10 empregos, começando por... Não tem chance, porque também é verdade que o círculo da criação de empresa aqui fechou-se para determinado grupo de pessoas. Há quem não tem acesso, mesmo com vontade que tem, não consegue.
Lhe é barrado, mesmo já a partir das administrações, a partir dos governos provinciais. E temos casos até, mesmo investidores estrangeiros, chegam aqui, encontram barreira e regressam. Não é? Nós fomos comunicados por vários empresários. Nós, inclusive, fomos intermediados por vários empresários. Nessa tentativa de já chegaram aqui, esbarraram-se por esses aspectos que já focamos aqui. Uns de vícios que querem entrar na sociedade de um estrangeiro e que trouxe o seu dinheiro, quer fazer o seu negócio. E um administrador, um governador quer entrar no negócio sem nada meter, sem nada lá dar. O fato dele ser um governador só, e o empresário acaba por sair. Por isso é que não temos aqui, na verdade dita, muito estrangeiro a investir em Angola. São os mesmos que estão na área dos petróleos franceses, os italianos, porque do resto uma diversificação não encontramos. Dali também o resultado, não termos essa diversificação da economia, a andar em grande ritmo por esse vício que nós criamos. Bernardo Vaz, os vícios, como diz Francisco Jacinto, são o maior dos nossos problemas? São vícios, são reais, né? Existem e acredito que temos feito muito pouco, né, para os combater. E uma das formas de se combater esses vícios é reduzir o poder de atuação do Estado na economia, é dar poder no mercado, porque o mercado é a única forma de tornar democrático as nossas escolhas. Por isso que eu estava a dizer no início da minha intervenção. Essa questão de fundos, crédito bonificado, por exemplo, o empresário vai começar se especializando em tratar com o funcionário público, andar nos corredores do poder, e falar com o ministro, ser amigo daquele para ver se as coisas andam. Este tipo de coisas acontece quando o Estado toma a dianteira naquilo que são os processos econômicos, quando o Estado a decidir que produtos devem ser produzidos, que setores devem ser priorizados, o crédito vai para o... Este tipo de coisa, tipo, você tem 50 produtos, o Estado define, não, só vamos dar crédito nessa lista. Tudo que não tiver nessa lista, não tem acesso. Não pode fazer isso. Este tipo de coisas mesmo, cria-se os vícios. Porque assim, ninguém captura quem não tem poder. À medida que o Estado vai concentrar poder, a tendência do Estado ser capturado é maior. Então, para reduzirmos essa pretensão de captura, é reduzir o poder do Estado. Reduzir aqui o poder do Estado, estamos a falar em termos políticos, estamos a falar em termos de atuação no circuito econômico, deixar que o mercado decida. E o Estado apenas de identificar os principais constrangimentos que faz com que a atividade econômica não avança. Um exemplo muito prático, vamos pensar no seguinte: imagina um indivíduo, um mecânico, tem uma oficina em casa e emprega emprega 10 ou 20 indivíduos, já trabalha há muito tempo, é conhecido na sua zona. E esse mesmo indivíduo quer obter crédito. Ele não consegue ir na banca dar como garantia a sua própria casa, a sua oficina, um terreno grande. Por quê? Porque não tem título de propriedade. A questão que se coloca é, por que a gente não consegue conceder um título de propriedade a um empreendedor como aquele? E como esse, há vários. Isso são questões administrativas, são questões burocráticas, que não nos impedem nada de ultrapassarmos isso. E depois vem a questão dos investimentos estruturais. Pensamos numa zona como Kazenga. Okay? E eu tenho muita dúvida que um jovem de lá do Kazenga tenha muita paciência para vir no INEFOP, andar nos bancos, mostrar projetos, essas coisas. Não, porque estamos a falar, porque nós temos um nível de literacia financeira muito grande, muito elevada. E as pessoas ainda não... É muito baixo. E literacia. Literacia, o que eu pensei que não, literacia é muito alta. Então as pessoas às vezes só lidar com a administração pública já têm receio, porque ele já imagina os constrangimentos que ele passa quando vai tratar um bilhete. Não, nós vimos exatamente o que eu iria fazer, para dizer agora. Sim. Quando a pessoa pensa que tem que renovar a documentação, já diz, meu Deus, eu vou ter que tirar o dia para isso. Sim, e depois vou levá-lo a um projeto para ir tratar. E depois a questão dos projetos, né, que até nem tocamos aqui por causa do tempo. Porque assim, quem depois vai determinar, estou a pensar num jovem de lá do Kazenga, como é que ele vai saber que aquele projeto dele é viável? Okay? Porque para você ter um projeto, um estudo de viabilidade viável, com todos os indicadores, é caro. Hoje não faz realidade. Tem que pagar alguém para fazer isso. E ele não tem esses meios. Mas vocês exigem no INEFOP o estudo de viabilidade do projeto? É necessário quando se levar a proposta? Não. O que nós, e aqui para tranquilizar... Sim, porque senão os jovens que nos estão a ver vão ficar assustados. Era preciso tranquilizar o jovem do Kazenga. O INEFOP não está na Mutamba, o INEFOP está no Kazenga, o INEFOP está no Cubango, o INEFOP está no Maputo, o INEFOP está em Belize, o INEFOP está representado em quase todo o país. E para dizer que quando falamos ir ao INEFOP não é ir na direção geral, até porque a direção geral não tem intervenção direta nos processos, são
a implementação é local, quer por via dos 18 serviços provinciais que nós temos a nível do país e, como disse no início, que temos 162 centros de formação, mais 78 centros de emprego e empreendedorismo, que é ali onde vamos dar o suporte. Em relação o INEFOP tem um papel que é a formação. Agora, estamos a falar na vertente da cadeia, como a doutora, a cadeia do funcionamento. O jovem para ir renovar para dar um documento. Nós todos temos dificuldade. Quando temos um bilhete não é a questão. Temos dificuldade. Não, a questão não é apenas esta, né? É como é que o jovem vai fazer chegar o seu projeto. E para fazer chegar o projeto, o que estamos a dizer é não precisa, e é desconstruir essa ideia de que é um processo centralizado na Mutamba, na Avenida 1º Congresso do MP. Não é por ali. É um processo que cada jovem, na sua província, no seu município, na sua zona de residência, nas estruturas que nós temos. Quanto tempo para obter a resposta? Os centros funcionam, tal como disse, os centros funcionam todos os dias, com exceção sábado e domingo. Sim, mas há uma média, dizer que em uma semana eu posso obter a resposta, em um mês eu posso obter a resposta? Bem, o tempo médio de hoje da candidatura para um programa ainda é muito alto, nós consideramos, estamos a falar acima de 45 dias, que é desde a inscrição, o início da formação. 45 dias. Exatamente, porque o programa, tal como, aliás, estamos a falar daquilo que ocorre hoje, a maior parte dos beneficiários se candidatam via portal ou presencialmente nas unidades que existem. Após a candidatura temos a seleção dos próprios candidatos. Alguns deles, os critérios já estão definidos no próprio portal, que exclui aquele que não reúne requisitos, e principalmente aqui no que diz respeito aos programas de estágios profissionais, a própria idade acaba sendo um fator limitante. A nível dos programas de microcrédito, um histórico que tenha com o programa, aqueles que já beneficiaram e têm uma taxa de incumprimento muito alta, acaba sendo também um fator de exclusão ao programa. E claramente o que nós fizemos no primeiro momento é apenas uma declaração da intenção de negócio que tem, inclusive deixamos campos abertos para lançar o valor que ele precisa para o financiamento, de tal sorte que ao longo do processo de formação nós vamos apoiar o próprio jovem a elaborar um pequeno plano de negócio. E muitas das vezes o que nós fizemos é testar aquele valor que ele declarou inicialmente precisar e aquele valor que ele efetivamente no final do desenho do projeto, com as metodologias que estão desenvolvidas, consegue efetivamente elaborar. Mas existem outros vários programas de apoio ao jovem, de apoio à empregabilidade, como é o caso do PAP. O que é feito de programas como estes? Bem, continuam? Estão extintos? Foram atingidos os objetivos? Não foram? Que informações nos pode dar sobre isso, doutor? Primeiro dizer que na execução dos projetos normalmente tem um início e fim, por isso é que eles são considerados projetos. E na implementação do Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, nós tínhamos definido um timing de 3 anos de execução daquele projeto, fim do qual aquelas ações que foram desenvolvidas incorporaram a ação ordinária do INEFOP. E aqui... O que é que isso significa? Ou seja, o programa de estágios profissionais que hoje estamos a levar a cabo já é parte das ações normais do INEFOP, ou seja, o INEFOP, dentro do portfólio da atividade que desenvolve, antes da implementação do PAP, nós não tínhamos capacidade de implementar o programa de estágios profissionais. Foi desenhado para o programa de estágio uma meta de 1.500 estágios para implementar em 3 anos. No final do projeto, nós implementamos 6.865 estágios. O que é que nos chama a imprensa para se fazer esse balanço também, conforme somos chamados para a apresentação dos projetos? Para que nós possamos, entre aspas, não diria prestar contas, mas possamos justificar também os nossos telespectadores. Já tivemos nessa casa por várias vezes, inclusive no fim do projeto, onde apresentamos os dados da implementação do programa. O próprio programa, na fase de encerramento, Sua Excelência a Senhora Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, teve o ensejo de apresentar os dados
da execução do programa, de tal sorte que o que trago aqui é as ações contidas desse programa, quer a metodologia de implementação, quer a qualificação dos quadros que estiveram envolvidos na implementação desses programas, hoje fazem parte da estrutura do INEFOP. Por isso, na implementação e quando o Executivo entendeu avançar para a Agenda Nacional de Emprego e nós, ao estruturarmos esses programas que estamos a colocar na agenda, o que nós estamos simplesmente a garantir são recursos financeiros para suportar um conjunto de ações que estão suficientemente densificados e internalizados no funcionamento do INEFOP para dar, digamos assim, maior alcance àquilo que são as metas definidas. Obrigada. Bem, estamos mesmo perto do fim, mas antes disso eu vou dar um minuto a cada um dos senhores para que, em jeito de balanço ou conclusão, se preferirem, possam dizer-nos alguma coisa em relação ao tema que abordamos esta noite, o Fundo Nacional de Emprego, a questão da empregabilidade, o que precisamos fazer para retirar os jovens do desemprego. Os jovens e não só, os angolanos que têm vontade de trabalhar, têm força e saúde, mas estão desempregados. Começo por si, Bernardo Vaz. Sim, obrigado, Leda. Um minuto. Sim, um minuto. Vou ser telegráfico. Sim. Eu acho que devemos nos focar nas questões estruturais, porque não basta apenas que o Estado realize uma determinada despesa, né? É preciso que haja depois financiamento para repor, né? O chamado financiamento de manutenção, porque muitas vezes o Estado tem um determinado valor, vai alocar numa determinada zona, mas depois não tem capital para dar sustentabilidade. É assim que às vezes há casos que há uma estrada, depois não há fundo, quando há um buraco aí para tapar no momento devido. Porque isso depois, querendo ou não, acaba sendo um desperdício. Porque é preciso ter sempre dinheiro para fazer esses projetos. E quando ouvimos falar de fundo como esse, a questão que nos preocupa é a sustentabilidade de projetos como esse. Okay? Porque se o Estado perder capacidade financeira agora, muitos desses programas são descontinuados. E se esses fundos fossem aplicados em programas, se calhar, em programas mais robustos, com outra capacidade, se calhar teríamos maior resposta. Obrigada. Sim. Carla Graça, quero ouvi-la também. Em um minuto, o que é que nos pode dizer em jeito de conclusão? Eu penso como empresária, então eu acredito que nós temos que os nossos jovens, eles estão no mercado informal. Então, eles trabalham, eles não têm um emprego, porque habituaram-se que o emprego é ir trabalhar numa estrutura do Estado, em trabalhar numa empresa estatal. Não, vamos ajudá-los a criarem as empresas daquilo que eles sabem e que já fazem. E é aí que eu acho que nós devemos ajudar os jovens, as empresárias, os empresários que estão no mercado informal. Eles precisam de apoio para crescer e para criarem as suas empresas com pouca burocracia. Como eu volto a dizer, como disse no início, é caro ser empresário. E estes empresários, né, que vão se formalizar, precisam de encontrar um ambiente mais suave que permita que as suas empresas cresçam. Porque ser empresário é reinvestir os ganhos, né, daquilo que ele está a negociar. Francisco Jacinto. Precisa ter esse dinheiro disponível. Obrigada, Carla Graça. Francisco Jacinto. Nós estamos quase a 50 anos de independência, quase dos 20 em paz. E penso que estamos a repetir as mesmas coisas todos os anos. Isso é bom ou mau? A teoria é mau. Estamos a repetir as mesmas discussões, os mesmos papéis, a mesma filosofia e não estamos a sair daqui. Ano mais anos, ano menos anos, o desemprego está a tornar-se uma preocupação muito grande. Estamos 80% da população que está no setor informal. Temos apenas 20% no setor formal. É uma preocupação muito grande. O Estado tem que se preocupar. Nós todos temos que nos preocupar com isso. E se entramos muito nas filosofias de definir, e todos os anos definir critérios e métodos científicos, acadêmicos, nós não teremos resultado. Nós temos que ir. E eu penso, o único defeito que nós temos no problema, aqui no país, como disse o Reteiro, são os vícios que nós ganhamos ao longo dos anos. E é preciso mudar de mentalidade. Se nós não mudarmos de mentalidade, não mudarmos de consciência, e não despertarmos para a coisa, e não sentirmos a dificuldade que o outro tem, também é nossa dificuldade, e nós não vamos sair daqui. Próximo ano estaremos aqui na TVZ, 2026 estaremos a debater as mesmas coisas, os mesmos problemas, e se calhar pior do que estamos a discutir hoje.
Esperamos que não seja assim. Manuel Mbangue, vamos fechar consigo 1 minuto também para, em jeito de conclusão, dizer-nos alguma coisa. Bem, aqui o que nós temos a dizer é que o fundo foi lançado no dia 6 de agosto. As condições estão criadas para a sua massificação a nível de todo o território nacional. Estamos numa fase de treinamento das equipes internas do INEFOP para irmos dando velocidade na implementação do programa, de tal sorte que, assim como tivemos esse exercício aqui hoje de interação e comunicação para o nosso vasto auditório, vamos continuar a trabalhar de forma árdua e incansável, porque nós entendemos que a questão do emprego é fundamental para a devolução de propósito a muitos dos jovens. Há muitos jovens que olham para esta oportunidade como a oportunidade da sua vida, daí aumenta em nós que vamos ter a responsabilidade de materializar a nível do ecossistema MAPTES, a responsabilidade de fazê-lo com dedicação, zelo e, acima de tudo, com um sentido patriótico muito grande. Por isso, o nosso compromisso é exatamente este, e voltar a reiterar que não se trata apenas de apoio financeiro aos jovens, mas é fundamentalmente conseguirmos combinar as várias medidas, quer as macroeconômicas, a microeconômica, assim também como a facilitação no processo da redução da burocracia aqui com as reformas administrativas em curso, para garantir que o ecossistema empreendedor seja favorável, tal como nós subimos perto de 321 posições no GEM no 2022-2023, temos que continuar a fazer esse trabalho de remoção das barreiras. Muito obrigado. Obrigada, Manuel Mbangue, diretor-geral do INEFOP, Francisco Jacinto, secretário-geral da CGSILA, Bernardo Vaz, economista, e Carla Graça, membro da Federação das Mulheres Empreendedoras de Angola e do Conselho Nacional da Organização Internacional do Trabalho. Sublinho que o Bernardo Vaz é economista, mas está aqui em representação do Centro de Investigação da Universidade de Lusíada de Angola. Obrigada por ter estado connosco também neste debate livre. Senhor telespectador, agradecemos a preferência e fidelidade. Sabe que a Zimbo trabalha para si com prazer há 15 anos. Juntos fazemos história há 15 anos. Obrigada, boa noite. Haverá debate na próxima terça-feira. Bom descanso.